Paz do Senhor, boa noite. Meu nome é Pabline, tenho 28 anos, moro na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. Bom, vou fazer um breve resumo sobre o meu casamento, né? Eu me casei em 2010. Na época, quando eu me casei, eu não era evangélica, né? E quando eu me casei, como eu não era convertida, eu não ia à igreja, né? Mas eu sempre fui uma pessoa tranquila, não era de beber, embalada, nada. E desde o namoro até o casamento, eu tinha problemas com bebida, né? Meu esposo, ele bebia. Até então era tranquilo, porém, conforme foram passando o tempo, né? Ele bebia, ia pra bar, né? Assim, a visão que eu tenho do meu casamento é que no começo me faltou um pouco de sabedoria em relação a não ser tão compreensiva. Quando ele bebia, chegava em casa bêbado, eu brigava, né? Eu queria questionar, eu ficava ligando para ver onde estava, que hora que eu ia chegar. E nisso não adiantava de nada, né? Porque a pessoa, quando ela bebe, né, a pessoa está sendo usada pelo inimigo, a pessoa fica cega totalmente. E até então eu não entendia, né? Não entrava na minha cabeça que essa luta não era carnal, e sim espiritual. Que eu não iria vencer, né, o inimigo brigando, questionando, né, e sim orando e tendo amor e sendo compreensivo. Em 2013, né, eu comecei a ir à igreja, aí eu comecei a buscar Deus e em 2013 eu vim me batizar, eu estava grávida da minha filha. Eu comecei na igreja em 2012 para 2013. Em 2013 eu me batizei. Foi através das lutas do casamento, né? Os vícios, eu querendo a mudança nele, né? Mas não via que a mudança também tinha que começar de mim. Foi onde eu comecei a buscar Deus. Aí quando eu me batizei, eu estava grávida da minha filha, né? A Laura. E na época ela tava grávida de 7 meses dela, eu me batizei. Aí que a luta, né, começou, porque quando a gente se entrega a Deus, quando a gente aceita Jesus, aí que o inimigo se levanta. As lutas pioraram, né? Ele começou a passar mais horas no bar, a dormir pra rua muitas das vezes. Chegava com o carro até batido, depois de uma noite de bebida, chegava bêbado, né? Foi aí que eu comecei a ver que eu tinha que ter sabedoria, né? Mas assim, nada disso me fazia eu pensar em me separar dele. Porque quando eu me casei eu não era evangélica, mas quando eu me converti em 2013, já sendo casada, eu sempre coloquei no meu coração que era a família que Deus me deu e que eu tinha que lutar pela minha família, pelo meu casamento. Né? Casamento era coisa séria e não era brincadeira. Então nada disso fazia eu querer me separar. Eu ficava triste, né? Me questionava para Deus o porquê de tudo isso, mas eu não desistia. Orava, lutava. Quando foi em 2015, né, ele já estava dormindo na rua, tudo. E um certo dia, uma amiga minha, né? Eu, na época, cuidava de uma senhora. Essa senhora precisava de trabalhar com ar-condicionado, colocar ar-condicionado na casa dela. E essa minha amiga de infância, eu lembrei que o esposo dela trabalhava com ar-condicionado, né? Aí, num dia pela manhã, pela tarde, eu mandei mensagem para essa minha amiga, né? E ela só foi me responder no outro dia, né? Aí nós conversamos, começando a conversar, ela perguntou pra mim como que estava o meu casamento. Aí eu falei, não tá muito bom, né? Ela também era evangélica. Falei que não estava muito bom. Foi aí que ela me falou que viu meu esposo com uma pessoa fazendo compra, abraçado. E aí naquela hora meu mundo desabou, né? Meu mundo caiu. Eu fiquei sem chão na mesma hora, né? Eu sabia que era verdade porque ela era uma pessoa de Deus, uma pessoa a qual eu confiava. E ela falou que antes de contar pra mim, ela pediu uma direção pra Deus, né? Que ela iria me contar se Deus desse um sinal. E nisso fazia tempo que a gente não conversava. E quando ela viu isso, no outro dia eu já a chamei. Então, né, foi um sinal mesmo que era propósito de Deus eu saber. Aí, né, nessa hora
É complicado a gente ter sabedoria, nessa hora a gente não pensa. Eu liguei pra ele, falei pra hora que chegasse em casa pra pegar as coisas dele e ir embora. Ele negando, tal, negou, mas saiu de casa. Aí resumindo, né, eu que quis a separação. Uns 2 meses após ele sair de casa, eu acredito que eu ainda não estava divorciada. É, eu descobri que ele já estava morando com essa mulher e ela já estava grávida. Aí que eu fiquei com mais certeza ainda que eu não queria mais ele de volta. Aí fui atrás do divórcio, nos divorciamos. Mas assim, nunca desejei mal pra eles. No começo eu fiquei magoada, fiquei com raiva sim, né? Porém, como eu já tinha adquirido sabedoria, né, através de buscar Deus, através até do grupo, né, Mulheres de Joelhos, ao qual eu participei, aprendi muita coisa. Na época ao qual eu participava, eu ainda estava casada. Depois eu continuei participando, já estava separada. Né, aprendi muita coisa mesmo, muitas mulheres de Deus abençoadas, né, ao qual com seu testemunho vi que mulheres passavam a mesma luta que eu, ou até pior. Então eu comecei a orar pela vida dos dois, porque eu vi que ali era uma luta espiritual, né? Só que mesmo eu orando e vendo que a luta era espiritual, eu não queria mais de volta. Eu queria me largar. Eu não achava justo eu estar na igreja, eu estar buscando passar por tudo isso e ainda ter que aceitá-lo de volta. Aí eu orava, né, para Deus libertar eles, para eles serem felizes. Por incrível que pareça, eu orava para eles serem felizes. E para que Deus colocasse uma pessoa no meu caminho, né? Todos que me conheciam admiravam, né, a mulher que eu era, só que por dentro só Deus sabe como que a gente fica, né? Por fora a gente ri, mas só por dentro Deus sabe o quanto que a gente sofre. Ainda mais com um filho, uma filha, né? É difícil a gente criar uma filha longe do pai, por mais que o pai às vezes vem ver, é presente, não é a mesma coisa. E, e foi assim, né? Foi um período muito difícil. Quando fez 1 ano que a gente divorciou, eu lembro que ele comentou com o irmão dele que ele estava arrependido, né? Que ele queria a família de volta. Só que eu acredito que ainda não era o tempo. E nós acabamos voltando. Com 1 ano divorciado, nós voltamos, né? Ele ficou 1 semana em casa. Quando deu 1 semana, ele foi visitar o filho dele, né? Com a mulher. E nisso ele não dormiu em casa. Aí eu não aguentei, né? Aí novamente passei tudo de novo, né? Falei que eu não queria mais ele lá, pelo fato dele ter ido ver o filho. Não tinha que ter dormido lá e realmente não tinha mesmo. Enfim, ele foi embora de novo e ficou com ela de novo. E passou o tempo, né? Quando a... E, né? Então o período foi, eu me separei em 2015. Em 2016, quando ia fazer 1 ano, a gente voltou, só que não durou nem 1 semana, né? Não tive sabedoria, ele acabou voltando de novo para casa dela. Mas todos que me conheciam sabiam que eu estava orando para Deus, né, abençoar a vida deles, libertar a vida deles, mas eu estava orando para Deus colocar um homem no meu caminho, um homem de Deus. E nesse tempo apareceu, né, pessoas de Deus, homens bonitos, interessantes, porém nenhum que me fizesse querer novamente formar uma família. Nenhum que me despertasse o interesse. E eu tava achando isso daí muito estranho, né? Eu buscando. Falei, nossa, não é possível, né? Foi um adultério, né? Não fui eu que fui a errada. Só que até então eu não tinha, né, colocado na minha cabeça que era minha família, que Deus não iria me dar outra família. E sim que era a família que eu tinha que lutar. E, e nesse tempo todo eu procurando, né, saber o porquê de tudo, né? E até que eu comecei sempre a fazer campanha no monte, orando no monte. E nisso, né, eu já estava buscando mais a Deus, tendo mais intimidade com Deus. E antes de entrar no monte em oração, em pensamento eu orei para Deus, né? O porquê que nesse tempo todo, né, eu não me interessava, não aparecia ninguém do meu interesse, por que que eu não tinha conseguido, né, ninguém. Aí eu entrei no monte, tudo isso em pensamento. Aí ao entrar no monte, começando a orar, a buscar, aí Deus usa um líder meu, né, um líder dos meus jovens. Aí ele falou que Deus não iria, né, Deus falando, que ele não iria destruir uma família para construir outra.
E nisso, meu líder não sabia que o meu marido já estava se aproximando de mim de novo. Já tinha umas semanas que ele estava se aproximando, eu vendo que ele estava me agradando muito, e quando ele fazia isso, eu sabia que ele queria voltar. Isso foi agora, uns meses atrás. Aí, né, meu líder foi usado, falando que Deus iria restituir, que Deus fez tudo isso porque foi preciso, né, para trabalhar na minha vida, na vida dele, mas na minha também, para fazer eu ter mais uma intimidade com Deus, me aproximar mais de Deus, e foi preciso isso, né? E que ele iria sim, né, servir a Deus comigo, me ajudar na obra, mas que ele iria voltar quebrado. E foi assim, depois que meu líder falou isso, passou um mês, uns 2 meses, aí meu esposo já tinha se aproximado. Aí foi onde ele falou que ele queria voltar, que ele queria a família dele de volta. Aí eu falei, não quero pra me sofrer tudo de novo que eu sofri, eu quero um homem que vai comigo na igreja, né, nem tendo sabedoria, sabendo que Deus já tinha falado e que Deus estava trabalhando, ele seria o homem que, né, queria me acompanhar na igreja. E foi assim, aí eu comecei a ver que era propósito de Deus, né, comecei a ver que eu ainda o amava, né, e aí foi onde ele falou pra mim que ele já não estava dormindo mais com a On, né, não dormia mais com a mulher, que não estava se dando bem, mas queria sair de lá. Aí foi onde a gente resolveu voltar, né? Ele até comentou com o irmão dele que não estava dando certo, tipo assim, reclamando dela, né? Porque a gente sabe, né, que a pessoa quando ela tá cega pelo inimigo, ela tenta buscar alternativas, né? A pessoa quando não conhece a Deus, ela tenta buscar o caminho mais fácil. E a pessoa, quando ela não tem Deus, né? O que ela pensa? Que achando outra pessoa vai resolver. O inimigo, ele ataca do lado mais fraco. Se tem uma mulher que ora, o esposo não, ele vai atacar o homem, né? O homem que é a pessoa mais fraca. E muitas das vezes o homem se envolve com outra mulher achando que o casamento vai ser diferente, que a outra mulher vai ser melhor. E muitas das vezes a gente também, sem sabedoria, às vezes contribui para isso, né? Às vezes a gente deixa mínimos detalhes, coisas mínimas do dia a dia, né? Não tem sabedoria, onde acaba atrapalhando. Mas foi assim, quando a gente tinha se casado, a gente era ainda casado, né? A gente morava no fundo da minha mãe, uma casinha arrumadinha, porém muito pequena. Meus pais nunca nos atrapalhou, sempre apoiou. Mas aí quando ele falou que queria voltar, a gente acabou alugando uma casa. Hoje a gente tem umas 2 semanas que a gente tá morando numa casa de aluguel, né? Estamos bem. Ainda não sei como vai ser, né, em relação a ele, né, o filho, ele buscar o filho. Eu acredito que o filho vai vir, passar os final de semana, né, passear. Eu sempre incentivo a ele que a criança não tem culpa, né? A criança não tem culpa das coisas que os adultos, as alternativas, o caminho que os adultos tomam, né? E eu tô apoiando, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que o inimigo vai usar ela para me afrontar, eu sei que eu vou ter que ter sabedoria. Mas se Deus prometeu, ele foi fiel para trazer em 3 anos, já divorciada, eu que achava que não gostava mais dele, nem orava mais pela restauração. Sabe quando a gente descansa em Deus e fala, tá nas tuas mãos? Foi o que eu fiz. Eu não orava para voltar, mas deixei nas mãos de Deus e descansei, né? Então Deus, ele é fiel, quando ele fala uma coisa, ele cumpre. Às vezes, muitas vezes a gente passa por luta porque é preciso, né? Sempre tem alguma coisa para mudar. E não é só no outro, a gente também, né? Nesses anos todos aprendendo, né, com mulheres de Deus, né, ouvindo testemunhos, a mudança começa da gente, né? O outro só vai mudar a partir do momento que a gente mudar e refletir na pessoa. É tudo com amor, paciência, sabedoria, né? Então, assim, o que eu fiz para passar esses 3 anos de divórcio, o que me fez ficar bem, não me apavorar, não me desesperar, foi colocar nas mãos de Deus e me dedicar a Deus, né? Por mais que eu não orava mais pela restauração, mas eu descansei em Deus, deixei nas mãos de Deus, me esforcei, fiz a obra, me envolvi com os jovens da igreja, participei de congressos, faço a obra. Isso fez eu descansar em Deus e ter paciência e me tranquilizar diante das adversidades. Nisso Deus me sustentava,
Deus, ele atendia minhas necessidades, não me faltou nada, né? Passava por dificuldades, porque quem não passa, porém, mesmo assim, Deus não me deixava faltar nada. Tirei minha habilitação, embora eu ainda tenha medo de dirigir, mas tirei minha habilitação, algo que eu queria tirar muito, né? E com certeza nesse tempo, o que que eu acho que fez o meu marido se despertar e Deus tocar nele para ele voltar? Ver a mudança, ver que eu me tornei uma pessoa mais carinhosa, uma mulher de Deus, mais calma, uma pessoa que tenha confiança, né? Que a gente às vezes sufoca a pessoa, às vezes a gente, até pelo que aconteceu, né? Às vezes a gente já não confia, mas eu aprendi que o inimigo ele é sujo. A pessoa tiver que fazer, o inimigo tiver brecha, ele faz. Então não vai ser eu ficando no pé da pessoa que vai pedir isso. Não é. É oração, é buscar Deus, é jejum, é intercedendo pelo casamento, pela vida da pessoa, né? E é os dois andando junto, né, lado a lado. E o que eu passo assim de dica para quem quer restauração de um casamento é não se desesperar, né? É deixar nas mãos de Deus e ocupar a cabeça com as coisas de Deus. Então, tá passando o tempo, não tá vendo nada, você acha que Deus não tá trabalhando, Deus tá trabalhando sim, mas ele trabalha da forma dele, no tempo dele, né? Não quer dizer que se você não vê nada que ele não tá trabalhando, porque ele está. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Às vezes você acha que seu milagre está tão longe, às vezes está tão perto, mas às vezes por uma, uma brecha que a gente dá, às vezes a gente acaba, né, atrasando as nossas bênçãos. Então o segredo é orar, é buscar Deus e não ficar focada nisso, mas sim focar nas coisas de Deus. E você trabalhar na sua mudança, né? Você mudar. E nisso a outra pessoa vai ver. Amém? Esse é meu testemunho. Casada, divorciada. Deus restaurou meu casamento. E agora, para honra e glória de Deus, né? Esperar as coisas melhorarem pra gente marcar novamente um casamento. Não para fazer festa, mas pelo menos para ficar certo diante de Deus, né? E, sei lá, unir aquilo que Deus me deu, né? Que família é algo tão precioso na vida da gente, que muitas das vezes a gente não valoriza, né? A gente só valoriza quando perde. Não é mar de rosa, nada é mar de rosa. Deus não falou que nesse mundo a gente iria só viver bonança, que a gente iria ficar bem, não. A vida de um cristão é uma vida de vitória, sim, mas é uma vida de luta, né? Nada vem fácil. O que vem fácil a gente não dá valor. As coisas de Deus são conquistadas no joelho, com cara no pó, orando, jejuando, buscando. Mas Deus dá vitória. Se Ele prometeu, descansa o coração que Ele é fiel para cumprir. E após uma restauração, muitas das vezes a gente acha que a pessoa nossa, vai vir já transformada, vai vir buscando a Deus com você, e não é assim, né? Deus, ele traz do tempo dele e da forma dele. Não vou dizer que o meu esposo, né, se converteu, tá indo comigo na igreja já, não. Porém, eu já vejo grandes mudanças, né? Eu mudei muito, né? Deus trabalhou grandemente na minha vida. Me tornei uma mulher mais segura, compreensiva, tendo mais sabedoria ao falar, ao me calar, né? Porque muitas das vezes não é hora da gente falar, é hora da gente se calar. Não adianta brigar, não adianta questionar. Mas ele também voltou uma pessoa mais carinhosa, compreensiva, uma pessoa ao qual quer passar mais com a família, né? Valoriza o tempo com a família. E nisso já tinha se perdido, né? Quando a gente era casado, isso já tinha se perdido no nosso casamento, né? As coisas simples. E eu percebi que ele veio mais humilde, né? Uma pessoa disposta realmente a querer ficar com a família dele, né? Uma pessoa arrependida. Isso eu consigo ver claramente a obra que Deus fez na nossa vida. Então vale a pena, né? Se você às vezes está aí criando seu filho sozinha, não achando justo a outra pessoa estar com outra pessoa, descansa o coração. Deus, ele é justo. Não desejo mal para a mulher, não desejo mal para ele, porque são pessoas que estão sendo usadas, né? São pessoas que merecem a misericórdia de Deus. Assim como Deus nos alcançou, eles também têm o direito de ter a misericórdia de Deus. Então nós temos que orar para as vendas dos olhos caírem e não desejar o mal, porque a nossa luta não é contra eles, e sim
ao inimigo que está sobre a vida deles. Então ore pelo bem, né? Ore para Deus dar sabedoria para você conseguir vencer as adversidades, para você ter sabedoria ao falar, saber escutar, né? Vale a pena, porque a pessoa não vai vir mudada do dia para a noite, mas você vai ver grandes mudanças. E Deus com certeza vai, Ele é fiel à obra dele, Ele não faz por metade, Ele faz por completo. Então, se Ele prometeu que vai, né, vai transformar, vai mudar, Ele vai. Né? Não deixa a circunstância, o que você está vivendo hoje, desanimar, achar que não tem jeito, né? Porque Deus, Ele pode fazer um reboliço do dia para a noite, né? Se for o tempo dele te abençoar, ele abençoa. Se não for, porque ainda não é o tempo. Então saiba esperar no tempo de Deus. Porque se você às vezes se precipita, né? E às vezes não vê no tempo de Deus, traz mais feridas, né? Você se machuca mais. Então saiba esperar o tempo de Deus para sua vida. Se ele prometeu, falou que a família é sua, ele vai trazer, ele vai trazer. Fique em paz, buscando a Deus e fazendo a vontade dele.